Pera. Isso aí, ângulo certo. Olá, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Bom, aqui é o canal Black Dark, né? Então, eu seria o Severo ainda, que é o apelido que eu tenho aqui. Bom, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo esses tempos falando sobre a série Doctor Who, primeira temporada. Lá eu falei um pouco sobre a primeira temporada, o que eu achava, né? E eu decidi vir trazer a continuação da segunda temporada. Pra quem não sabe, Doctor Who tem 15 temporadas, né? Supernatural da vida. Vou trazer a segunda. Eu acho que no outro vídeo eu olhei ele, mas eu olhei meio rápido por cima. Eu acho que eu não comentei nota, né? Que a nota 0 é inassistível, a nota 1 é péssimo, a nota 2 é ruim, a nota 3 é complicado, a nota 4 não sei nem comentar, a nota 5 é uma coisa miserável, a nota 6 é assistível, a nota 7 é bom, a nota 8 é ótimo, a nota 9 é excelente, a nota 10 é perfeito sem defeito. Acho que fica bonitinho. Mas isso sempre pode mudar, tá? Eu posso classificar a nota com uma outra gíria em seguida. Mas a temporada 1 de Doctor Who eu deixo um ótimo, um 8, tá? Que é ótima. Ela te empolga do início ao fim, mas ela tem uns 3, 4 episódios ali que são puláveis. Eu classifico assim, tipo, são episódios que não me dão vontade de reassistir, né? Mas quando eu pego para maratonar, eu assisto, tá? Eu vou fazer mais detalhado vídeos sobre Doctor Who. Mas falando de temporada, eu vou deixar aqui. E quando for falar de episódios específicos, às vezes pode ser eu, às vezes pode ser outra pessoa, às vezes pode ser eu e a Silvia, eu vou classificar diferente. Então, vim falar sobre a segunda temporada. A segunda temporada ela já começa com o filme, né? O Doctor Who ele tem especiais de natais até hoje, especial de Natal até hoje. E o primeiro especial de Natal de Doctor Who, né, da nova leva de 2005 para cima, ele é um especial de Natal logo após a regeneração do Doutor, né? Ele regenera e o episódio 00, ou agora no SBT+, se vocês quiserem lá, que tá lá todos os episódios até a 12ª temporada, lá ele se classifica como o episódio 1, né? Que é o episódio com, não lembro agora o nome, não lembro se é um conto de Natal, acho que o conto de Natal é lá da sexta, mas é um episódio que ele mostra como o doutor fica após a regeneração. Ele precisa dormir, né? O David Tennant agora que assume, ele precisa dormir, ele fica ali cochilando, soltando um pouco de regeneração pra cima, o corpo dele tá se modificando, a personalidade dele tá se autoatelando, e a Rose tem que lidar com os bichos lá. É um episódio bom, é um filme bom, ele é curto, 1h10 se não me engano. Mostra bem quem é o doutor no final. É um episódio que se tu gosta das Companions, tu vai gostar. Eles vão lidando com o problema sem o doutor e mostra que precisam do doutor no final e ele assume o B.O. O primeiro episódio já da segunda temporada eu gosto porque ele encerra um assunto que foi começado lá no segundo episódio da segunda temporada, ele encerra aqui, no primeiro episódio da segunda. Então isso é muito comum em Doctor Who, começar um assunto em uma temporada e terminar na outra, tá? Porque eles ampliam o mistério. Nesse caso, mais um plot twist pra gente, sabe? O segundo episódio eu amo ele, que é o episódio do lobisomem, onde eles vão na época da Rainha Vitória e lá eles têm que lidar com o lobisomem lá. É muito bom porque é um episódio mais pé no chão, mais sobrenatural, pé no chão entre aspas, mas não é tipo, eles tentam implicar que o lobisomem é um alienígena, mas no final esse assunto não sobe para níveis catastróficos, não só para nível complicado, não só para nível Doctor Who, aliás, que tipo, tudo é um alienígena, ele é mais, eles comentam, mas acabam sumindo, o assunto fica como se é um lobisomem mesmo. O CGI pode te dar uma incomodada,
porque o lobisomem ele é bem feito, mas hoje tu sabe que ele não é um lobisomem real, não é nada prático, é um CGI, mas não incomoda no nível de tirar da história. Tipo, tu pode olhar e falar, é um bicho falso, mas tu acaba se empolgando porque o jeito que eles dão e as coisas que eles fazem faz o episódio ficar dinâmico, não é um episódio arrastado. Tu até olha, tipo, caralho, isso tem 43 minutos, isso tem 45 minutos, porque passou rápido demais. O terceiro episódio já é um episódio que ele é bom porque ele te dá uma nostalgia. Eu que nunca acompanhei Doctor Who do início, eu peguei de 2005 pra cima, eu estranhei a primeira vez que assisti. A segunda, como eu já fui de atrás das coisas pra saber, assisti alguns episódios legendados, né, da época antiga, do terceiro com o quarto doutor, conheci a Sarah Jane Smith, né, e fiquei bem emocionado rever a personagem ali. Tira umas lágrimas de quem é muito fã de Doctor Who. Eu me tirou a segunda e a terceira vez que eu assisti, hoje em dia me dá bastante nostalgia. Tipo, olha a Sarah Jane ali e eu falo, nossa, Sarah Jane. O quarto episódio, pra mim, ele é perfeito. Ele é um episódio que tem a essência de Doctor Who escrita, tá? O quarto episódio se chama A Garota da Lareira. Pode estar como quinto episódio lá na SBT+. Mas o nome é A Garota da Lareira. Eu já tiro pra você que nunca assistiu Doctor Who, que fica tipo, será que eu assisto? Pô, 15 temporada? Pô, assisti os primeiros episódios e não gostei, porque a primeira temporada tem CGIs muitos ruins pra hoje em dia, mas que tem histórias muito empolgantes hoje em dia. Que Doctor Who não é cenas maravilhosas, é histórias boas para serem assistidas. Bom, pega esse episódio em particular e vai assistir. Vai entender o que é Doctor Who ali. A Garota da Lareira nada mais é do que eles entrando numa nave e vendo que a nave tem abertura para a época da França, onde eles conhecem a Madame Pompadour. E eles vão lá, entram naquele mundo, e o doutor ele acaba achando um link entre a nave e a época, né, entre a nave e o castelo da Madame. Eles entram ali, vão vivendo pedaços, só que o doutor, pra ele passa 5 segundos, entrei, saí. A Madame Pompadour do outro lado, se passa meses, anos, e isso vai. Isso é muito explicado quando ele entra a primeira vez e ela tá criança, ele entra a segunda vez, a criança fala que passou meses, quando ele entra a terceira vez ela já tá adulta. Então, tu entendeu o que vai acontecer. No final, o doutor acaba ficando preso ali, ele vê que tem como voltar, e ele decide levar a Madame Pompadour para ver as estrelas. Vamos viajar, vamos ver uma estrela de perto. Quando ele volta, a Madame Pompadour tinha uma doença, e aí ele chega no dia do velório dela, ela tá saindo ali para ser enterrada. Cara, o final desse episódio, porra, vocês têm que assistir, porque o final desse episódio, depois dessa cena, todo o clímax que é dado, isso é Doctor Who, tá? Porque ele não cria esperanças, quer dizer, ele te cria uma esperança de tudo dar certo, mas ele segue as regras. Ele muda coisas que ele cria na linha do tempo, mas ele não muda o que já é escrito na história. Ele tem que fazer. Então, eu digo pra você, vá lá e assista só esse episódio. Tu vai querer assistir o resto. O sexto episódio eu acho interessante, porque é a linha do tempo paralela. Eu gosto de quando vai pra paralela. Eu gosto de vai quando paralela. Aí, ó. Quando vai para essas linhas do tempo alternativa, paralela, coisas que podem mudar, não mudar, eu acho interessantíssimo. E quando vai esse episódio, eu acho ele muito empolgante, que é a Era de Aço, né? Não é a Era de Aço, foca nos inimigos antigos, os ciborgues. Eu esqueci o nome do sexto episódio, mas a Era de Aço eu acho que é o sétimo, tá? São 2 episódios, um que continua a história do outro, né? E é muito empolgante, porque tudo que acontece ali é tipo, o primeiro episódio ele vai explicando e começa a ladaia. E o sétimo episódio ele já é ação, e tudo isso, cara, gera consequências. O oitavo episódio eu já acho ele mais chatinho, sabe? São episódios
complicadinhos de assistir, porque tem um que é a Lanterna dos Idiotas, eu acho um episódio bem complicado, foca no machismo, mas depois o começo é interessante, quando vai do meio pro final eu acho um episódio mais chato, ele tem uma vilã muito insuportável. Tenha Medo dela, eu acho também um episódio bem complicadinho de se acompanhar hoje em dia, porque ele é um episódio que tem de tudo pra ser bom, mas a vilã, a criança que tá ali, aquela maldita criança, é uma coisa complicadinha de assistir. Depois temos os episódios mais como Amor e Monstros, que tinha tudo pra ser bom, mas essa segunda temporada tem 3 episódios que eu acho muito chato. São esses 3 que eu comentei agora. E eles vêm em sequência. Então isso te estraga. Porque tu tá numa temporada que começa muito bem, com um filme que eu gosto muito, foi o primeiro filme de Doctor Who que eu assisti de especial de Natal. Então pode ser ruim pra vocês, mas eu tenho um apego muito grande com esse filme. O primeiro episódio, no caso, que é o filme, não é o filme, é o episódio, ele, pra mim eles vão subindo, tipo, eu gosto do lobisomem, da Sarah Jane, eu gosto ali dos ciborgues, eu gosto do episódio ali da Garota Lareira. São episódios que vão indo bom. E quando chega no fatídico episódio do Tenha Medo dela, Lanterna dos Idiotas e Amor e Monstros, esses 3 episódios te dão uma gastura de tipo, a temporada deu erro, e não é nessa ordem, tá? Mas te dá uma gastura, sabe? É Lanterna dos Idiotas, Amor e Monstros e Tenho Medo dela, se não me engano é essa ordem. Cara, te dá uma gastura, tá ligado? Tipo, não precisava ter, sabe? Não precisava. Podia ter botado outro episódio mais empolgante. Mas temos o final que pra mim ele salva a temporada, que é o episódio Exército de Fantasmas e o episódio que agora eu esqueci de nome, não lembro agora o nome, mas os 2 episódios finais da temporada, que cara, é uma história que começa empolgante, de tipo, o que é isso, o que é aquilo, tem referências ali, e pá, o clímax começa entre os Daleks e os Cyborgs, um outro enfrentando o outro, os Daleks lutando contra os Cyborgs, tem bastante ação, bastante tirinho, quem gosta de Star Wars fica empolgado nessa hora. E cara, o segundo episódio, ele tem a solução boa, eu gosto do final, e tem o clímax dele quando, né, a Rose, é a despedida da Rose esse episódio, quando a Rose fica presa no outro lado e o Doutor fica preso aqui na nossa realidade e ela presa no outro lado lá, na realidade alternativa. Pra quem gosta da personagem Rose, eu gosto. Eu chorei a primeira vez, a segunda eu fiquei meio chateado. Reassistindo, como eu reassisti esses tempos, eu não fico tão tipo, nossa, acabou, a Rose foi embora. Não, eu fico tipo, caralho. Mas eu sei que ela acabar aparecendo de novo, então não me pega tanto, sabe? Essa despedida dela é triste, mas ela não me pega hoje em dia mais. A minha esposa, Deus o livre, se ela assistir 2, 3 vezes, acabou, sabe? Outros amigos meus choraram bastante reassistindo esse episódio. Eu não reassisti a primeira nem a segunda pra falar sobre Elsa, porque eu tenho decorado na minha cabeça tudo, eu só não tenho os nomes decorados. A terceira e a quarta eu também tenho bastante decorado, então não vou pegar pra reassistir, sabe? Só se eu quiser pegar algum episódio específico. Eu acho que as temporadas que eu não tenho realmente gravada na cabeça é a das Doutora, porque eu peguei todas as temporadas pra assistir, quase todo ano eu pego e reassisto alguns episódios. Até a décima pra mim é a minha temporada favorita, sabe? Ela tá em top 2 ali, porque a primeira pra mim é a quarta temporada, que eu gosto muito do David Tennant, então pra mim a despedida dele é muito triste. Mas eu gosto muito do Peter Capaldi e a despedida dele também me emociona. Mas a Doutora eu não reassisti,
sabe? Eu assisti alguns episódios da 11ª, não reassisti as 12ª, então acho que eu vou reassistir ainda quando eu for gravar. A segunda temporada ela termina triste e te dá um plot twist pro filme do especial de Natal, né? Que tipo, aparece a dona ali, né? Então ele termina muito realmente triste. E pra mim, a segunda temporada ela também merece um 8. Ela é uma ótima temporada. Ela começa bem. Ela fraqueja no finalzinho dela e ela termina mostrando que tem consequências as atitudes do doutor e da sua companion pra eles mesmos. Que é a primeira despedida de companion na série nova, né? Que é a Rose indo. A Sarah Jane já dá um spoiler lá no terceiro episódio que o doutor às vezes pode deixar seus companions e procurar a vida deles sozinho, como ele fez com a Sarah Jane. Mas não, aqui a Rose acaba sendo afetada pelas consequências dos acontecimentos ali. Não é culpa dela nem dele. É uma consequência que aconteceu, infelizmente, com ela e não tem o que fazer, sabe? Ele se despede dela e não tem o que fazer. Tipo, vamos... Ela até fala, né? O que tem se a gente abrir um buraco no tempo? Vamos se ver de novo. E o doutor dá uma risadinha de tipo, não vou fazer. Acabou, tem que manter o universo salvo e era isso. Eu gosto da Rose, tá? Gosto muito, mas pra mim a Rose ela é boa lá na primeira temporada, onde é que ela tem atitudes, ela tem feitos. Aqui na segunda ela vira uma namoradinha ciumenta e complicadinha de se lidar, sabe? Ela me lembra um pouco a Martha, que é uma companion que eu não acho tão legal, mas eu gosto. E pra mim a Martha é melhor que a Rose da segunda temporada. Mas a Rose, ela é melhor que ela mesma na segunda e melhor que a Martha lá na primeira. Na primeira temporada a Rose tem perguntas, tem feitos e tem ação. Mas a segunda e a terceira me dá um probleminha de companions meio complicadas de se lidar. Então pra mim a segunda temporada termina com 8, ela empata ali com a primeira, porque a primeira também tem 3 episódios que são muito chatos, que é o Aliens em Londres e a sua continuação, e o Bulltown, que seria o episódio lá onde os Slithens aparecem. Pra mim os Slithens são os vilões mais fracos de Doctor Who, que eles incomodam e eles não têm uma história envolvente para se acompanhar. Então esses 3 episódios da primeira são fracos pra mim, que é o terceiro e o quarto e o 10º, se eu não me engano. E os episódios fracos pra mim da segunda temporada é Amor e Monstros, Tenha Medo Dela e Os Lanternas Idiotas. Se eu não me engano, é o 8, 9 e o 10. Ou pode ter algum episódio que eu pulei, tá? Oi! Passando aqui no finalzinho do vídeo para avisar que eu esqueci sim de falar de 2 episódios muito bons e importantes, tá? O episódio do A Besta de Baixo... Não, A Besta de Baixo é da quinta temporada, desculpa. São 2 episódios, Satan Pit e alguma coisa de planeta. É onde aparece os Woods a primeira vez, tá? Que sim, os Woods são importantes e vão reaparecer, se eu não me engano, lá na 4ª temporada. E eu não me lembro se na terceira também aparece os Woods ou não. Mas aqui a primeira vez eu acho que eles aparecem. É aqui onde eles são basicamente o Dr. e a Rose ficam presos em um planeta aleatório que está sendo escavado. E lá eles encontram a aparece a representação da besta, que seria o demônio, né? Lá aparece o corpo dela, o doutor conversa, uma cena bem famosa, que é o doutor falando com a besta, sem o David Tennant fazendo uma coisa bem peculiar, que é falar, que é uma coisa que ele faz o tempo todo, que é a cena que ele fica, não, sim, não, sim, não. E ele se liberta, a besta, enfrenta a besta, tem a cena que o cara é incorporado pelas letras da besta. É um episódio muito bom, eu gosto sim do segundo episódio, tá? Da continuação. Eu não gosto do primeiro episódio, acho que é por isso que eu até pulei ele, porque ele é um episódio que é o Planeta Impossível, que é um episódio que pra mim, ele começa uma história
tem um mistério, mas é um episódio que se tu tá maratonando a série, ele te desgasta um pouco. Porque ele vem logo após o Lanterna dos Idiotas. Então, ele te desgasta um pouquinho, tá? A Lanterna dos Idiotas é o 8º episódio. O 9º e o 10 é esse, Planeta Impossível e Satan Pit. Não, desculpa, falei errado. O 8, o 7 é o é o Lanterna dos Idiotas. O 8 e o 9 é esse da Satã. O 10º e o 11º é o Amor e Monstros e Tenha Medo Dela. Pra mim são episódios mais chatos. Então o 7, o 10 e o 11 são episódios que pra mim são insuportáveis da segunda temporada. Eu pulo eles quando eu pego pra reassistir a segunda temporada sem querer assistir todos os episódios, eu pulo ele. O Planeta Impossível e o Satan Pit eu não pulo, porque são episódios bons, mas se eu pudesse assistir só o segundo eu assistiria. Mas daí tu sente que a história não tá completa, tu fica meio assim. Então eu assisto sim. Tem muitos disso, tá? No Doctor Who de tu gostar mais de um episódio que do outro. Que nem a Pandora que se abre e Big Bang, que é lá da 5ª temporada, os dois são muito bons. Mas já aquele do Silêncio lá da 6ª temporada, eu normalmente reassisto, se eu pudesse assistir só o segundo episódio. Esse aqui no caso, a Era de Aço e o outro, eles se continuam, eles se complementam muito bem. O Planeta Impossível e o Satan Pit também se complementam muito bem. Mas é aquela coisa. Tem episódios específicos e tem episódios não específicos, tá bom? Foi mal, eu pulei esses dois episódios, pra quem é fã de Doctor Who deve ter surtado comigo. Mas tô aqui falando deles. São episódios muito bons, tá? Eu vou pegar sim, mais pra frente, depois que eu fizer essa saga aqui falando de temporadas, pra falar de episódios específicos, tá? Então, é isso. Nota 8, ótima temporada. 3 episódios ruins, o resto são muito bons. De 7 pra cima, tá? Tem alguns que caem 6. Acho que é o primeiro episódio lá, mas é aceitável e dá pra passar o tempo, tá? É isso. Fica aí para os próximos vídeos. Vai aqui na descrição dos meus outros 2 canais. Valeu!